Salmo de número 5. É um salmo de lamento, eu creio que ele tem muito a nos ensinar. É uma oração feita por Davi, e que nos traz lições preciosas, e nós vamos analisar este salmo nesta manhã. Salmo de número 5. Para o mestre de música, para flautas, salmo davídico. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam a destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condenam-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém. Pai amado, abençoa a ministração da tua palavra. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe como cada pessoa entrou neste lugar. Esta palavra que será pregada de modo genérico, que venha alcançar cada irmão em Cristo aqui. Cada servo teu, ó Pai, cada pessoa seja alcançada pela tua graça, que esta palavra venha cortar os nossos corações para nos curar. Sejamos consolados, confortados, exortados pelo Senhor nesta manhã. Assim nós oramos. Eu suplico que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu seja instrumento em tuas mãos, a fim de que os meus irmãos sejam edificados no Senhor nesta manhã. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, a boa música, ela geralmente nasce do momento em que o compositor está vivendo. Às vezes é uma crise, um problema, um relacionamento que foi quebrado, né? Nós temos aí algumas músicas, agora existe uma categoria diferente, sofrência, né? É um negócio interessante. No Brasil, né? Ou seja, aquele que foi traído, aquela que foi traída, aquele cujo relacionamento foi terminado, aqueles que perderam, né? E sofreram muito dentro de uma relação. Aí o indivíduo vai lá e faz uma canção, né? E eles chamam de sofrência, né?
tem uns gestinhos, tem umas coisinhas, as dancinhas que são feitas. Depois o Renato pode mostrar para vocês após o culto. Eu tenho que expor. Olhou para mim, parceiro, perdeu. Renato vai fazer exatamente como é o negócio e tal. Mas são os estilos que surgem aí. Mas assim como na sofrência, nós temos aí o estilo romântico, né? As músicas românticas, nós temos as músicas feitas dando contexto mais alegria, né? De celebração. E toda a boa música, eu não estou dizendo que é a sofrência. Gente, não é uma boa música, não sei se eu consigo falar isso. Mas a boa música, ela nasce do momento em que o compositor está vivendo, né? Uma boa letra, uma boa canção. A circunstância é tão marcante que ele não consegue, um compositor, né, um autor, ele não consegue deixar de escrever e compor o que está latente no seu coração, o que está latente na sua mente. Ele tem que colocar aquilo no papel, ele tem que escrever aquela poesia. E mais do que a poesia, mais do que a letra, a melodia, os arranjos, eles são cuidadosamente escolhidos. De forma que expresse com exatidão aquilo que se passa na alma do autor. É interessante isso porque o Salmo 5, ele não é uma exceção disso. Ele tem muito a ver com isso. Uma leitura atenta deste salmo, eu estava antes do culto batendo um papinho com o Jean que toca flauta, uma leitura atenta da música de Davi, desta canção, porque o que está logo no início, né, para o mestre de música, um título aqui, para o mestre de música, né, ou seja, isso ia ter que ser tocado no templo. E vem dizendo, para flautas. Davi está dizendo, olha, isso daí é para ser tocado com flautas. Essa música será tocada no templo com flautas. E ele aqui deixa claro, né, que é uma atmosfera de fortes conflitos. Quando nós lemos estes salmos, irmãos, perceberam isso. Há uma atmosfera de dura opressão, de profunda tristeza, de angústia no coração de Davi. Davi aqui estava em profundo desencorajamento. Ele estava angustiado, o coração dele estava profundamente mexido. No cabeçalho deste salmo, fica muito claro que aponta já, digamos assim, que ele teria que ter um tom melancólico. Por isso, eu tinha dito que eu tinha conversado com o Jean, tínhamos batido um papo sobre isso. Porque flauta, quem conhece, quem gosta, por exemplo, de ouvir música clássica, perceberá isso, né? Nós temos o chorinho também, que tem a flauta ali como um dos instrumentos, ou talvez o principal instrumento. É interessante, porque ele dá esse tom melancólico. Uma boa flauta, uma flauta bem tocada, gente, a pessoa, você pode estar muito alegre, se ele quiser fazer você chorar ali naquele momento, ele faz você chorar, né? Ele faz você chorar. E o que nós vemos é que este salmo é um lamento, que ele é composto. Davi o escreve para ser, digamos, tocado por flautas, né? Porque ele quer buscar aqui melodias contemplativas, uma melodia contemplativa, uma melodia triste. Esse é o propósito de Davi. Ele quer apresentar o coração dele. Eu estou falando isso, é bastante significativo, porque Davi, ele não tocava instrumento de sopro. Davi tocava harpa, segundo o que nos diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Esse era um instrumento de Davi. E Davi pensa no seu instrumento, certamente que ele gostava do seu instrumento, mas ele virou para o mestre de música, para aquele que era responsável pela música no templo, na casa de Deus, e disse, olha, essa música aqui, esta canção aqui, este lamento, esta oração, isso será cantado no templo, né? Mas o tom é melancólico. O tom é outro, não é para celebração, né? Mas é para fazer o povo refletir, é para apresentar o meu interior, o meu coração.
E esse cuidado de Davi com a música deve nos ensinar que a vida, ela não é só gargalhada. A vida da gente, aliás, isso é provado na nossa própria, né? Você prova na sua própria vida, que a vida da gente não é só gargalhada, que você passa por muitas situações difíceis. Aliás, Tiago, no capítulo 4, nos versos 9 e 10, ele diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, há momento na nossa vida que nós devemos chorar. Há espaço, há um período na nossa vida que nós devemos lamentar diante do Senhor. Essa música do coração de Davi nos ensina também que o sofrimento tem esse poder de expor o que está no íntimo de cada um de nós. Aqui nós vemos o íntimo de Davi, aqui nós vemos o coração de Davi. Aqui nós percebemos o quanto Davi estava sofrendo. Aliás, no Salmo 3, 4, 5 e 6, são lamentos apresentados por Davi, provavelmente debaixo de uma circunstância. O seu filho Absalão tinha se levantado contra ele. Davi aqui é um fugitivo, é alguém que está em fuga, seu filho toma o seu reino. O nosso irmão João até esteve pregando na quarta-feira sobre isso, a exposição do Salmo 3, não é isso, João? Do Salmo 3, João depois manda para a gente aí vou repassar para os irmãos, eu peço aos irmãos, aqueles que puderem entrar no site lá no YouTube e ouvir a pregação, quem não ouviu, por favor, ouça, vai edificar a sua vida. Mas no caso de Davi aqui, o sofrimento expôs o quanto ele dependia de Deus. Assim como o nosso sofrimento também expõe a nossa condição, a nossa insuficiência, o quanto nós precisamos do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, me parece que nós temos aquela sensação de que podemos tocar o barco, que sabemos o que fazer, que temos os recursos para vencer determinadas situações. Mas há muitos outros momentos, a maioria das vezes, em que nós reconhecemos que nós não temos os recursos suficientes para vencermos as tribulações, as lutas da nossa vida. O fato é que todos nós dependemos profundamente do Senhor. Todos nós carecemos de Deus para os nossos enfrentamentos, para as nossas lutas, para as nossas angústias, para os momentos difíceis que enfrentamos. Nós precisamos da graça de Deus, do consolo do Senhor, da sabedoria do alto. Nós precisamos da mão de Deus sobre nós. Precisamos de milagres. Todos nós, em algum momento, reconhecemos que precisamos de milagres. E através do sofrimento, desse sofrimento de Davi, ele nos ensina a orar. Os salmos de lamento são lições preciosas de oração. Você quer aprender a orar? Leia os salmos na palavra de Deus. Ore os salmos, você aprenderá a orar. Eu já falei isso aqui na igreja há um tempo atrás. As nossas escolas ou a nossa escola de oração geralmente está confinada à nossa observação das orações que nós ouvimos na igreja, que irmãos em Cristo fazem, das rodas de oração, dos grupos, dos pequenos grupos. Aquele que chega na igreja pela primeira vez observa, fulano de tal fechou os olhos e começou a orar, Deus Todo-Poderoso. Então a oração que ele vai começar a fazer, Deus Todo-Poderoso. Mas se, dentro de um contexto eclesiástico, essa pessoa, o que ela ouve constantemente é: Senhor, eu não aceito isso. Deus, eu não aceito aquilo. Deus, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Deus, eu determino. É esse tipo de oração que ele fará durante toda a sua vida, se algo diferente não acontecer na sua vida. Mas quem é que deve ser o nosso professor de oração? A própria palavra de Deus. Volte-se para o saltério, ou seja, para os salmos, e aprenda a orar com os salmos.
Charles Haddon Spurgeon escreveu o seguinte: oração deve ser a chave que abre o dia e o cadeado que tranca a noite. Devoção deveria ser tanto a estrela da manhã quanto a estrela da noite. Em outras palavras, nós devemos orar o tempo todo. Devemos abrir o nosso dia com oração e devemos fechar a nossa noite quando vamos para a nossa cama com oração. Feitas essas considerações, vamos ver aqui o que o sofrimento de Davi nos ensina sobre oração. O que é que nós podemos aprender com Davi? Primeiro, nos versos de 1 a 3, escutem, vejam comigo. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Davi apela ao Senhor no seu momento de angústia e de dor. O que nós temos nesses 3 primeiros versos é uma apelação ao Senhor. Davi apelando a Deus em oração. Davi pedindo a ajuda, pedindo a proteção, pedindo o socorro do Senhor. Aqui Davi está escancarando a sua total falta de recursos, a sua insuficiência num momento tão grave da sua vida. Ele está expondo a sua alma, dizendo: Senhor, socorro. Deus, eu não tenho para onde ir, eu preciso do Senhor. Eu uso aqui essa expressão apelou, pensando na figura de alguém que reconhece que não tem para onde ir. Sabe? Não tem. No jogo, na partida de futebol, por exemplo, quando um jogador apela para uma falta, é porque ele não tem mais o que fazer. Né? O jogador adversário recebe a bola, dribla, ou então passa, recebe na frente, e o zagueiro, ele não tem mais o que fazer, porque o atacante já está lá, de cara a cara com o goleiro. O que ele vai fazer? Falta. É uma apelação. Ele está se valendo de um recurso que está dentro da regra do jogo. É isso aí. Que está dentro da regra do jogo. É porque ele não tem mais o que fazer, porque se ele deixar o atacante continuar, provavelmente o atacante fará o gol. Mas trazendo aqui para dentro da nossa realidade, meus irmãos, a nossa oração, ela não deve ser o último recurso da nossa vida. Como eu falei no início, nós devemos começar a nossa vida com oração, devemos terminar o nosso dia com oração. A oração deve fazer parte da nossa vida, mas há momentos em que nós precisamos nos voltar para Deus com esse sentimento de que nós não temos o que fazer. Com essa intenção no coração: Senhor, o Senhor é o único caminho, eu não tenho o que fazer, ó Deus. Olha para mim, olha para a minha situação, olha para a minha angústia, olha para o meu problema, olha para a minha vida, ó Deus, eu não tenho para onde ir. E é dessa forma que Davi se volta para Deus em oração. Ele se volta para o Senhor apelando por seu socorro. E talvez você se veja hoje da mesma maneira ou de maneira semelhante que Davi, não tendo em si mesmo forças, não tendo em si mesmo recursos, não tendo em si mesmo elementos para sair do problema em que você está. Uma enfermidade, um problema na família, um problema no ambiente de trabalho, em que você identifica: olha, eu já fiz de tudo que eu poderia fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu dependo do Senhor.
Tomara, Deus, que nos aproximemos diante dEle, tomara que possamos ter essa atitude diante do Senhor, de apelar a Deus, de nos vermos nessa condição diante do Senhor. O nosso problema é que, por vezes, a arrogância toma conta do nosso coração, porque nós nos vemos como pessoas que podem fazer alguma coisa sem Deus, desconsiderando o Senhor. E eu quero falar aqui sobre, trazer 6 observações, meus irmãos, sobre este apelo dessa oração de Davi. Primeiro, no verso 3, fica muito claro que a oração deve ser uma prioridade na minha vida, na sua vida. O texto fala: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Ou seja, Davi acorda clamando a Deus. Davi acorda com o coração voltado para isso, para clamar a Deus. Em outras palavras, a angústia dormiu com ele, a angústia acordou com ele. Não acontece isso com a gente? De dormir preocupado e acordar preocupado. Parece que você não dormiu. De dormir angustiado e acordar angustiado. E meus irmãos, em momentos assim, a oração não é algo que apenas faz parte da rotina da gente, mas a oração deve ser a prioridade. E foi isso, é isso que nós vemos aqui no verso 3. A oração como algo prioritário para Davi, como fundamental para Davi. Porque ele tinha um problema, ele dormiu com ele, ele acordou com ele. Ele, portanto, precisa. Por isso ele diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração. Fica muito claro que Davi foi dormir com um pepino no coração, com um problema grande na sua alma, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto na madrugada. E quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes não nos deitamos na nossa cama com preocupações profundas, com situações as quais nós não temos como resolver e dormimos orando, falando com Deus. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Viramos de um lado para o outro. E quando acordamos de manhã, aquilo ainda continua nos esfaqueando, nos fazendo sangrar. E o que é que nós fazemos numa hora como essa? Nós sabemos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que não temos outro caminho, outra coisa a fazer, senão nos voltarmos para Deus em oração. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, e que nós vemos nos versos 1 e 2, é a oração que ela é uma necessidade urgente, e como tal ela deve ser feita com fervor. Olhemos para os imperativos que aqui estão. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois é a Ti que imploro. Não é difícil perceber um fervor nesta oração de Davi. Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Uma oração feita com fervor, meus irmãos, é uma oração feita com intensidade. Intensidade de sentimentos, intensidade das emoções. E quem ora assim? Quem ora assim com fervor? Quem ora assim com intensidade? Quem ora assim com intensidade de emoções e sentimentos? Quem ora assim? Quem sabe, quem precisa muito de milagres? Quem acredita no poder de Deus?
Quem ora assim é quem compreende que precisa muito do Senhor. Quem se volta para Deus, implorando ao Senhor: Senhor, eu preciso, Senhor, realiza, Senhor, faz de novo. Ontem estava conversando com Paulo e com o João a respeito de um grande pregador, né? Billy Graham, e que quando ele era novinho, bem ainda, se não me engano, um pré-adolescente, um junior, alguma coisa assim, foi feita uma excursão e ele estava, acho que era na casa do John Wesley, né? E acho que foi John Wesley, e levando lá, tal, não sei o que, procurou saber, aí mostraram, olha, era aqui que John Wesley dobrava os joelhos para falar com Deus e tal, né? E ele conhecia a história de John Wesley, ele sabia que tinha sido um grande pregador, e ele um homem de Deus e tal, e acabou a excursão, e contando aquela coisa, né? Faz aquela lista, vamos ver, fulano, beltrano, ciclano, Billy Graham, nada, cadê Billy Graham? Não está lá. Ai, meu Deus do céu, e voltaram na casa, ele se perdeu lá dentro da casa, aquela coisa toda. Quando chegaram, encontraram ele com os joelhos dobrados, de joelhos dobrados, no mesmo lugar que John Wesley dobrava os joelhos para clamar a Deus e pedir direção a Deus pela sua vida. E encontraram ele apenas dizendo uma frase, repetindo uma frase: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E isso em prantos. Ele queria que Deus fizesse na sua vida a mesma coisa que Deus havia feito na vida daquele grande homem de Deus. Ele orava então com fervor, ele clamava ao Senhor pedindo: Deus, faz de novo. A oração de Davi é que Deus escutasse as suas palavras, que ele considerasse o seu gemer, o seu choro, que ele atentasse para o seu grito de socorro. E ele diz: tu és o meu rei. Davi era um rei, mas ele diz: Senhor, tu és o meu rei. O Senhor governa sobre a minha vida, o Senhor está acima da minha vida. Se o Senhor mandar, tudo acontece. Davi aqui faz uma relação da sua autoridade, né? Quando ele estava no governo, quando ele estava na liderança de tudo, Davi aqui faz uma correlação com a sua autoridade. Como um rei, eu mando, as pessoas fazem. Ele diz: se o Senhor mandar, se o Senhor determinar, tudo acontecerá. Por outro lado, também está escancarado que Davi reconhece: olha, agora eu não mando nada, quem é o rei é o Senhor. E ele está pedindo para Deus. Ele fala: olha, pois é a ti que imploro. Tu que és o meu rei e o meu Deus é o Senhor que estou implorando. Quem ora assim, meus irmãos? Quem ora assim? Ora assim quem quer muito um milagre. Quem reconhece que somente Deus pode fazer tal milagre. Ora assim quem acredita no poder do Senhor. Mas a terceira coisa também está aqui nesses versos 1 e 2. Ele vai dizer nos versos 1 e 2: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. É interessante isso, porque é uma oração com palavras, é uma oração sem palavras, e podemos dizer que é uma oração com poucas palavras. E por quê? Quando ele fala: Senhor, escuta as minhas palavras, ele vai dizer: considera o meu gemer. Ele vai dizer: atenta para o meu grito de socorro. Há momentos em que nós somos tagarelas diante de Deus. Há momentos em que nós disparamos em falar um monte de coisas para o Senhor.
expomos os nossos problemas assim, com facilidade. Ficamos um bom tempo falando: Deus, eu preciso disso, daquilo outro, Senhor, estou sofrendo com isso, Deus, olha para tal situação, Deus, isso não é justo, Deus, faz alguma coisa, Pai amado, ouve a minha oração. E nós destilamos, falamos muita coisa diante do Senhor. Abrimos o coração para Deus e falamos, como tagarelas falamos. Não é assim? Mas há momentos também que nós apenas gememos, apenas choramos diante de Deus. Que não há palavras. Há muitas palavras no coração, mas a gente não consegue expressar aqui. A gente apenas bate no peito e diz: Senhor, o Senhor sabe do meu coração. E a gente apenas geme, a gente apenas chora diante de Deus. A gente até quer procura palavras para expressar o que está aqui, mas a gente não encontra palavras. Que a gente gostaria que de repente surgisse um poeta que pudesse identificar como está o nosso coração e pudesse então falar tudo aquilo que a gente tem para dizer para Deus, mas a única coisa que a gente tem são gemidos, o choro da alma. E é o que a gente faz diante de Deus. Há momentos que a gente apenas chora diante do Senhor. Mas há tantos outros momentos em que a palavra que sai da nossa boca é apenas um grito de socorro, né? É como se, voltar aqui aos anos antigos, né? A vitrola estivesse arranhada. O disco estivesse arranhado. Não a vitrola, mas o disco. E que é repetido apenas uma. É o grito de socorro. Onde te pede: Senhor, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia. Senhor, socorre-me. Senhor, vem sobre a minha vida, socorre-me. E por último aqui, nesses 3 primeiros versos mesmo, aliás, nós temos mais 3 aspectos aqui. A oração também ela é pensada, ela é planejada, ela é organizada, ela é listada. No verso 3, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento. Eu creio que a ideia aqui é de alguma coisa organizada, de certa forma. É de falar para Deus aquilo que está acontecendo. É de listar para o Senhor aquilo que está acontecendo no coração. A quinta coisa é que a oração ela deve ser feita com fé. Ele fala que aguarda com esperança, com expectativa, ele espera que Deus realize. E a sexta coisa que nós vemos aqui é uma oração como expressão de intimidade. Que há uns pronomes possessivos aqui, né? Escuta, meu Senhor. De manhã ouves, meu Senhor. Meu Rei, meu Deus. A pergunta para nós: será que nós temos essa intimidade com o Senhor? Você tem intimidade com Deus? É interessante pensar na relação de uma criança com seus pais. Quando uma criança vira para uma outra criança, quando vira para uma outra pessoa e diz: é meu pai, é minha mãe, né? E abraça, né? É meu. Tem essa postura. Como também é interessante pensar na intimidade do marido com a sua esposa, da esposa com o seu marido. Quando ambos têm uma profunda intimidade, não precisam de palavras, é só um olhar. Né? E eu não estou falando daquele olhar que a esposa detona o marido só. Está numa festa, né? O marido começa a fazer alguma coisa, fica muito engraçadinho, né? Aí a esposa dá aquela olhada assim, de canto de olho, e vira, e sai andando, vai para o outro lado. O marido já entendeu, melhor parar que vai dar ruim. Não é essa intimidade, não. Também, mas... é aquela coisa que você não precisa de palavras. É aquela situação em que você sabe: não vou comprar isso não, porque ele não gosta.
Todo mundo fala, mas essa blusa, olha só, você pode comprar. Não, isso daí não vai usar nunca, jamais usaria tal coisa. Ou alguém fala, vamos preparar uma festa e vamos fazer isso, é aniversário dele, é aniversário dela. Não, não faz isso não. Melhor assim, não. Não. Mas como? Não, a gente pode botar, de repente, e faz assim, assado, e tem uma música assim. Não. Esquece isso. Esquece isso. Não vai dar certo. E você diz isso por quê? Porque você tem intimidade, você conhece. Você sabe que essa não é a estratégia. É a intimidade. A oração de Davi é uma oração de alguém que tem intimidade com o Senhor. Ele pode chamar de Deus de seu rei, pode chamar de Deus de seu Senhor. Porque de fato Deus era o seu rei e Deus era o seu Senhor. Ele o conhecia. Ele tinha intimidade com ele. Quantos de nós tem intimidade, pode dizer que tem intimidade com o Senhor? Você hoje poderia dizer que Deus é o seu rei? Poderíamos hoje dizer, você pode dizer agora que Deus é o seu Senhor? Porque se nós falamos que Deus é o nosso rei, estamos falando que Deus é quem manda em nós. A vontade dele é que determina tudo para a nossa vida. Ele determina e nós fazemos, nós apenas obedecemos. Se nós falamos que Deus é o nosso Senhor, estamos falando que Ele governa sobre as nossas vidas, que Ele manda na nossa vida e que nós submetemos a nossa vida à vontade dEle. O que fazemos, fazemos por vontade dEle. Um servo não diz para o seu Senhor aquilo que ele vai fazer. Mas ele consulta ao seu Senhor aquilo que ele deseja fazer. Ele procura saber, Deus, eu posso fazer tal coisa? Deus, tal coisa é da tua vontade? É assim que eu devo proceder? A nossa relação com Deus é essa? É uma relação de fato de intimidade? Ou é uma relação religiosa meramente? O nosso cristianismo, a nossa fé, é o que sempre falamos e nós nos referimos aos católicos apostólicos romanos como cristão nominal, não é assim? Eles são cristãos nominais. Ou seja, eles se dizem, eles se identificam como cristãos, mas não vivem como cristãos. E me parece, meus irmãos, que em muitos momentos isso é percebido no meio dos evangélicos, dos ditos evangélicos. Chamam Deus de Senhor, chamam Deus de Rei, chamam Jesus de Rei, mas não têm intimidade, não obedecem e não vivem de acordo com a vontade desse rei. O reino tem as suas regras. O rei tem as suas determinações para o seu reino. As coisas no reino acontecem de acordo com a vontade do rei. E os súditos do rei vivem dentro dessas regras do reino, estabelecidas pelo rei. A minha pergunta é, essa é a nossa história, é a nossa vida? Porque se nós não vivemos de acordo com o rei, com a vontade do rei, se nós não fazemos aquilo que o rei manda, nós não podemos chamar Jesus de nosso rei e de nosso Senhor. Porque nas nossas decisões, nós tomamos as decisões, fazemos de acordo com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que nos é confortável.
Mas a grande questão é que nós não fomos salvos, alcançados pela graça, para vivermos aqui, neste mundo, de maneira confortável. Nós, aqui neste mundo, estamos num campo de batalha. O reino de Deus se opõe ao reino das trevas. Portanto, há conflito, há guerra, há batalha. E alguém que está numa batalha jamais se sentirá à vontade. Consegue imaginar isso? Nas trincheiras de uma guerra e você lá tranquilão? Não. Que o Senhor nos ajude. Mas Davi também, ele analisou a sua situação nos versos 4 a 10. O que nós vemos é Davi olhando para o seu problema, para as circunstâncias, para a sua situação. Ele analisa isso. Ele diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam sutilmente. Condenam-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Aqui há uma análise de Davi da sua própria situação. Neste salmo de lamento, após apelar ao Senhor, orar a Deus, clamar a Deus, pedir por socorro, gemer diante do Senhor, Davi começa a analisar a sua situação que ele tinha diante de si naquele dia. É interessante que esta análise de Davi reflete pelo menos 3 situações. Primeiro, o caráter de Deus. Ele vai dizer: Deus, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Versículos 4 a 6. Em outras palavras, 2 coisas nós temos aqui. Deus é justo e Deus é santo. Davi conhecia o Senhor e sabia que Deus era justo e santo. Deus não tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Deus é santo. Santo, essa palavra significa ser separado. Alguma coisa que não pode ser contaminado. É puro. Segunda coisa, é a condição de Davi, aquele que ora. É a condição do orante. Nos versos 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei. É uma postura de humilhação para o teu santo templo. Humilhação, adoração. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Davi não quer tropeçar. Davi quer andar de maneira reta. Ele vai falar: entrarei em tua casa, com temor me inclinarei. Ele vai estar pedindo para Deus conduzi-lo segundo a vontade dele, na justiça, na sua justiça. Porque tem inimigos diante dele. E Davi não quer ser um homem justo, mas ele quer andar segundo a justiça de Deus. Davi não quer errar nas suas atitudes, nas suas decisões.
Meus irmãos, quando nós somos afrontados, quando nós nos sentimos prejudicados, quando situações difíceis se levantam contra nós, que haja essa mesma preocupação que houve no coração de Davi, de andar segundo a justiça de Deus. Porque a tendência nossa é executarmos a nossa própria justiça. É ou não é? Eu vou dar o troco. Você foi traído, eu vou trair também. Você foi prejudicado por um colega de trabalho? Deixe estar, jacaré. A lagoa há de secar, não é assim? Não tem um ditado assim? A lagoa há de secar. Você vai precisar de mim. Se eu for posto como chefe, me aguarde. Você vai comer o pão que o diabo amassou. É o crente falando. É o nosso senso de justiça. É a nossa compreensão. É a maneira como nós, que fica dentro de nós e que nós achamos que, por vezes, podemos proceder. Mas Davi queria, conduze-me, Senhor, na tua justiça. Não me permita, não deixe, Senhor, eu pecar. Eu quero andar segundo a tua vontade. Por isso ele vai dizer, aplana o teu caminho diante de mim. E a terceira coisa é a categoria dos problemas de Davi, Ele vai dizer nos lábios, versos 9 e 10, nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Note que Davi aqui está fazendo orando, ele ora, fazendo a sua análise do problema que o cerca. Ele expõe isso para Deus. E por último, meus irmãos, o que nós temos nos versos 11 e 12. Ele vai dizer, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Aqui o salmista Davi está aclamando ao Senhor, está glorificando a Deus, tendo apelado a Deus em oração, analisado a sua situação, agora ele aclama ao Senhor pelo seu cuidado para conosco, Essa é a oração do nosso irmão, do servo do Senhor Davi. Ele sabe o que Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem ele serve, sabe que pode contar com o Senhor, sabe que pode se refugiar no Senhor, sabe que pode encontrar alegria em Deus, sabe que pode encontrar proteção no Senhor. E por isso, ele traz essa exultação, ele termina com essa glorificação ao nome do Senhor. E que a postura, mesmo a postura que Davi teve diante dos seus problemas, que nós também tenhamos, meus irmãos. Que possamos orar ao Senhor, clamar a Deus, apelar ao Senhor, analisar com cuidado a situação em que nós estamos vivendo, a situação em que nós estamos passando, e glorificar ao Senhor sempre, sempre. Que esta oração seja uma escola para você, seja uma verdadeira aula para você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, volte-se para orações como essas. Derrame o seu coração diante do Senhor. Entenda, procure olhar e fazer uma análise de quem você é, do seu coração, colocar a sua condição diante do Senhor. Nunca se esqueça quem você é diante de Deus. Um dos grandes problemas como servo de Deus é que, por vezes, nós esquecemos de quem nós somos nessas circunstâncias. Nos colocamos como vítimas apenas, como aqueles que estão sofrendo somente. Nós esquecemos da nossa condição diante de Deus. Fazemos orações, muitas delas que nem são bíblicas,
que jamais poderiam ser feitas. Nos colocamos como se somos apenas vítimas de tudo. E esquecemos que nós temos um Senhor, que temos um Rei, que temos um Deus que governa sobre as nossas vidas e que nós dependemos dele. Os recursos estão todos eles em Deus. E devemos clamar ao Senhor, nos voltar a Ele, porque Ele pode operar milagres na nossa vida. Ele pode mudar a sua vida, mudar o seu coração, mudar as circunstâncias que você tem vivido. Ele pode trazer alegria sobre o seu coração, mesmo em meio a tantos problemas. Ele pode renovar a sua alma. Em Deus nós encontramos prazer, alegria, forças e renovo para o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça agora. Que momento você tem vivenciado? Talvez hoje você esteja debaixo de grande luta, de grande tribulação. E esses momentos difíceis, esses momentos de sofrimento na nossa vida, acabam expondo aquilo que há no nosso interior. Por vezes expõem a nossa raiva, expõem o ódio, a insatisfação, expõem a angústia, expõem o medo, expõem a nossa infidelidade a Deus, expõem a nossa insuficiência, as nossas incapacidades, imperfeições, expõem a nossa incredulidade. Os momentos de sofrimento, esses momentos graves, difíceis da nossa vida, expõem quem nós somos de verdade. Expõem a nossa fraqueza, ou as nossas fraquezas. Expõem os nossos pecados. Essas coisas, todas elas são gritantes. São postas como que num letreiro, onde as pessoas à nossa volta passam e podem ver com clareza. Então não adianta interpretarmos um papel de alguém que é muito firme, muito seguro, porque isso fica escancarado que nós não somos isso. Quando lemos salmos como esse, um salmo de lamento como esse, quando vemos um homem como Davi, um homem que foi segundo o coração de Deus, mas que expôs com muita clareza o interior dele, devemos refletir se nós não estamos tentando viver de maneira muito hipócrita, tentando esconder aquilo que nós somos, as nossas fraquezas, inabilidades, insuficiências, os nossos pecados, os nossos medos, angústias. Então, meus irmãos, devemos nos voltar para Deus. E como? Devemos nos voltar para Deus em oração, apelando a Ele. Deixando claro que nós não temos para onde correr, é o Senhor a quem devemos buscar e somente Ele. Apele ao Senhor em oração.
nos momentos de angústia e dor, apele a Ele em oração. Peça pelo seu socorro, clame pelo seu socorro. Não tenha medo de expor a sua fraqueza. Não tenha medo de expor ao Senhor o seu medo. Não tenha medo de gritar por Ele, de clamar por Ele, de dizer: ó Deus, socorre-me. Ó Deus, eu não tenho o que fazer. Ó Deus, eu sou insuficiente. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, eu não sou a fortaleza que sempre me apresentei ser. Eu sou frágil. O meu telhado é de vidro. A minha vida é frágil. Eu preciso de Ti, ó Deus. Socorre-me, ó Senhor. Clame a Ele, você que tem dormido com um problema e que tem acordado com um problema. Clame a Ele, você que tem chorado pelas madrugadas, você que tem virado de lado na sua cama e tem chorado diante de Deus, tem dormido angustiado. Talvez do seu lado o seu cônjuge, a percepção que você tem é que o seu cônjuge está dormindo tranquilamente. Talvez a percepção que você tenha dentro da sua casa, quando olha para os seus filhos, para o seu cônjuge, ou quando você olha para o seu irmão, para a sua irmã, é que ali a pessoa esteja tranquila, mas você olha para a sua própria vida e fala: meu Deus, esse problema tem me atormentado, este mal tem me atormentado, ajuda-me. Você acorda com ele. Então, quando se levantar pela manhã, meu irmão, minha irmã, que você tenha coragem, tenha atitude de clamar a Deus, de apresentar ao Senhor pela manhã a sua oração, o seu clamor. E que você possa fazer isso com fervor, com intensidade de sentimentos, intensidade das suas emoções, porque você sabe que precisa de um milagre, e só um milagre pode mudar a sua vida. Que você possa orar com palavras, sem palavras e com poucas palavras. Que você não tenha medo de ser um tagarela diante do Senhor. Que você não tenha medo de ser apenas alguém que esteja gemendo diante do Senhor. Como você também não tema clamar a Deus por socorro e apenas repetir isso: Deus, socorre-me. Deus, socorre-me. Deus, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que você liste os seus pedidos diante do Senhor. Que você ore com fé, que você clame a Deus, pois você sabe que você tem intimidade com Ele, que você clame a Ele, que você seja capaz de dizer: meu Rei e meu Senhor, porque de fato Deus é seu Rei, e Deus é seu Senhor. Que você possa dizer para Ele: Senhor, o Senhor reina sobre a minha vida. Fala, Senhor, aquilo que Tu queres, ó Deus. Fala, Senhor, o que eu tenho que fazer, e eu farei. E que você seja capaz de analisar a sua situação, o problema em que você está envolvido, não escondendo, não omitindo as suas responsabilidades, mas abrindo, deixando muito claro tudo que te cerca, as suas insuficiências, seus pecados, as afrontas que você tem recebido, os problemas que tem te cercado,
Mas não se esqueça nunca do caráter de Deus. O nosso Deus é justo e santo, e portanto você pode confiar nele. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos. Olha para nós, tenha misericórdia de nós, em nome de Cristo Jesus.